Giannini, estou muito feliz de você estar aqui comigo ao vivo, nesse programa Palavra Ética, além de fazer denúncias contundentes e necessárias, urgentes, né, que a gente tem que barrar e expulsar essas mineradoras com essa volúpia sem fim aqui da querida Serra do Curral, aqui em BH e região metropolitana. Você também está dando aqui para nós uma verdadeira aula para a gente ver de forma mais profunda, né, o que está acontecendo na nossa realidade, né? E que essas mudanças climáticas, a emergência climática, né, os eventos extremos está trazendo para nós. Giannini, você me fez lembrar, tem uma poetisa que fez um poema sobre o rio, o caminho das águas, né? Então, você falando assim desse projeto tresloucado de barramento, e mais ou menos a gente, nessa poesia, fala mais ou menos assim, fala, olha, respeite o caminho das águas, né? Se interrompe o caminho das águas, pode saber que vai acontecer tragédia, né? Aprendi com o nosso querido, grande batalhador também, o Apolo Hering, né, os fundadores do Projeto Manelzão, que só em Belo Horizonte são mais de 200 córregos e rios sepultados, né? A regra debaixo de todas as avenidas da capital de Minas Gerais está um rio sepultado, né? Um córrego sepultado, e tem muitas cidades pelo mundo afora que já está tendo um movimento socioambiental de ressuscitar e desenterrar os rios e os córregos, ainda mais numa cidade que tem tantos morros aqui como Belo Horizonte, né? Mas, Giannini, para a gente concluir aqui, eu quero aproveitar a sua presença aqui, porque o nosso querido bispo Dom Vicente Ferreira, né, que foi um grande militante aqui após o crime, tragédia da mineradora Vale em conluio com o Estado, né, e depois, a partir de Brumadinho, ele sempre denunciando as brutais violências. O Dom Vicente falava assim, Frei Gilvander, nós temos que aprender muito com os crimes, tragédias que estão acontecendo em Belo Horizonte e na região metropolitana e em Minas Gerais, por extensivo. E um dos aprendizados é que nós temos que frear a mineração em Belo Horizonte, na região metropolitana e em todo o estado de Minas Gerais, pelo Brasil afora, né? Aqui na região metropolitana, por exemplo, como você disse, que é quadrilátero aquífero e ferrífero, nós estamos num dilema. Se a gente não conseguir em poucos anos mineração zero, vai ser a desertificação, o povo vai ficar sem água. E aí, Giannini, eu queria que você falasse um pouco para nós aqui, porque para estarrecimento nosso, infelizmente, a mineração em Belo Horizonte, na região metropolitana, em Minas Gerais, segue crescendo, né? Tanto é que já está confirmado que o projeto está sendo empurrado goela abaixo aí pelo desgovernador Romeu Zema, do Rodoanel, na prática construir um rodominério, uma infraestrutura a serviço das mineradoras. E outro sinal disso, Giannini, queria que você comentasse aqui, porque o Projeto Manelzão também está firme nessa luta. O Projeto Manelzão está questionando o licenciamento ambiental de uma mineradora que está fazendo mais um terminal de carregamento de minério no querido, histórico e belíssimo distrito de São Gonçalo do Bação, no querido município de Itabirito, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né, entre Belo Horizonte e Ouro Preto e Mariana, um município já profundamente crucificado, colocado no altar do sacrifício da idolatria do mercado. Conta aqui o que o Manelzão está fazendo também para tentar frear a construção desse mais um terminal de carregamento de minério lá em São Gonçalo do Bação, distrito do município de Itabirito. Giannini. Nossa, mas que assunto ruim esse mineração em Itabirito, né? É indigesto, assim, Carlos Drummond de Andrade, né? Não preciso falar nada, assim.
São já gerações a gente sendo humilhado, né, que não tem outro nome, pela mineração do território de Itabirito. E o que a gente assiste agora é a atividade da mineração ter a pachorra, entendeu? De tomar as últimas áreas de forma abrupta, violenta, rápida, que sobraram dentro de Itabirito, né? Então, o que eu estou querendo dizer, gente? Não existem mais grandes áreas verdes de manancial de água mais dentro de Itabirito e graças à atividade de mineração. E aí, esses lugares que sobraram, e aí a gente vai falar um pouco do terminal, né? E aí, assim, a gente questiona ali o licenciamento desse terminal, dessa, né, nova instalação ali, mas o que acontece naquele processo é mais ou menos quase tudo que acontece em todos os outros processos de licenciamento, né? É um Estado que não observa ali escuta e divulgação do licenciamento, né, do que é a intenção dessas empresas com a comunidade. Então, as coisas são feitas na surdina, sem audiência pública, sem um debate qualificado. Os estudos que são apresentados são sempre muito insuficientes. Quando não, né, por exemplo, no caso do IBAMA, de Mata Atlântica, o Estado de Minas Gerais simplesmente atropela a legislação federal e se apoia em decretos do próprio governador. E aí, gente, um fato é, decreto em um Estado social de liberdade é um ato intransigente, sim. É o ato legal, jurídico, legislativo mais intransigente. O que é? O governador diretamente vai lá e decide uma coisa, e isso passa por poucas instâncias de participação, né? Passa por poucas instâncias de observância, etc. Então, o Estado vem usando esses decretos do próprio governador para burlar o sistema de licenciamento pensado da forma como ele era, né? E aí a gente tem várias questões com o IBAMA. Tem, mas o assunto Mata Atlântica, né, ele não foi parar como competência do IBAMA à toa, né, Frei Gilvander? Ele foi parar lá porque ele estava correndo risco de extinção, né? Então, assim, não dá para a gente burlar uma regra que foi criada essencialmente para preservar e que qualificou ali dentro do IBAMA vários processos e vários técnicos que de verdade vão dar conta de dizer sobre Mata Atlântica, né? O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Meio Ambiente, ela não tem um número de técnico para sobrepor a legislação federal e faz isso naquele processo. Patrimônio e, né, cultural, imaterial, poxa, a gente está falando de Itabirito, sabe? A gente está falando de uma das localidades mais antigas do nosso estado. Remonta, inclusive, que, né, os primeiros lugares dos negros escravizados aqui, historicamente, estão ali. E aí a gente já tem também, por exemplo, Aredes, né, Frei Gilvander? Vamos aproveitar para falar ali. Estação ecológica de Aredes, né? Exatamente, que também é uma pouca área ainda que sobrou dentro de Itabirito, que também está sendo, né, e foi um projeto de lei dentro da Assembleia Legislativa, né, empurrada junto com esses que são favoráveis ao governo do Estado atual, né, que reduz a área na parte que é mais interessante do ponto de vista hídrico. E aí, gente, é grave porque Aredes é o manancial de água direto da comunidade inteira de Itabirito e depois da metropolitana, porque essa água, ela abastece Itabirito e depois cai no Velhas para contribuir com o abastecimento, inclusive, de Bela Fama, que é o que abastece todos nós. Então, nós estamos falando de uma situação em Itabirito que é gravíssima, que é um lugar. A gente dá uma imagem de Google aí em Itabirito, digita aí Pico Itabirito no Google Earth e vai lá, vocês vão chorar, não tem mais aonde abrir cratera. O Pico Itabirito, ele está ilhado dentro de grandes minerações, entendeu? E é bem a cabeça mesmo das águas que restaram, que abastecem aquela comunidade. E aí você tem ainda esse empreendimento que você acabou de dizer, né, do Bação, que ele vai fazer uma coisa muito parecida com o Rodoanel, para a gente já passar para o assunto do Rodoanel, que é estimular mesmo o transporte, facilitar o transporte dessas mineradoras. E tudo que você cria, né, e aí os liberais, eles entendem perfeitamente o que eu vou dizer,
tudo que você fomenta num território, então se você favorece logística, se você favorece estrutura, se você começa a entregar mão de obra, esse mercado ele vai crescer. E aí a gente está dizendo que a mineração vai crescer num território onde nem tem mais para onde crescer. Porque se crescer para cima de Aredes, se crescer para cima do Bação, é tomar a única área verde que resta e que, de fato, dá água e qualidade de vida para quem sobrou ali. Porque tem que ficar muito claro também, Frei Gilvan, porque fica parecendo que as pessoas, né, o nativo de Itabirito, ele está bem, ele está saudável e ele está estável. Ele não está, ele passa pela intempérie, a vida dessas pessoas está sendo reduzida, a saúde dessas pessoas está sendo reduzida geracionalmente, de forma totalmente violenta, né? Então, atenta também contra a nós mesmos, né? A nossa vida e a nossa capacidade de memória, né? Porque é tão violento que apaga o que veio antes, né? Tipo assim, essas mineradoras, essas empresas, elas entram ali com uma cara como se nunca tivesse havido mineração ali. Não tem problema eu entrar, porque, sabe, assim, uma pureza esse pedido deles que nos cai assim, né? A gente não ia soltar um palavrão aqui, Frei Gilvander, e eu sou mestre para isso, ainda bem que eu segurei. Mas, enfim, é da cara cair da cara, entendeu? E os entendedores entenderão o que eu estou querendo dizer. Porque é um absurdo, é um absurdo. Quando eu vou nessas audiências públicas, quando eu leio esses processos, a primeira coisa que me bate forte, Frei Gilvander, é tipo assim, cara, como essas pessoas estão menosprezando a nossa capacidade de memória, a nossa capacidade de interpretação, a nossa capacidade de saber o que é melhor, de ter a técnica e a metodologia, né? Inclusive, eu acho que o maior sofrimento de todo mundo que é de comunidade tradicional é ter a ciência, é saber o que é melhor para aquela área, mas nunca ser escolhido para ser a pessoa que vai gerir, que vai decidir sobre aquela área, né? Todo caso que você for analisar é isso, a comunidade tradicional, ela sempre está ali numa opinião boa, se tivesse na mão daquela comunidade, dava bom, mas nunca é ela que decide, sempre é alguém que a gente nem sabe o que faz de verdade dentro do Estado, que acompanha um processo totalmente torto e, né, um Estado, um judiciário que queria dar um ar de legalidade para todo esse absurdo. E a outra coisa é o quadrilátero ferrífero aquífero, né, Frei, que você comentou, que são os mananciais de água. E aí eu acabei de dizer isso de Itabirito, mas assim, gente, olha, nós estamos aqui, e aí eu digo a metropolitana, a área mais adensada humanamente do estado de Minas Gerais, né, ela se alocou numa região que, a princípio, podia não ser interessante. Se você pegar, por exemplo, as capitais do mundo que têm maior altimetria, que ficam em topos de morro, em serra, em grandes montanhas, você vai ver que os habitantes, eles são poucos, não chega a 1 milhão de habitantes. Quanto mais a altimetria aumenta. Então, pensa bem, a gente está numa área em Minas Gerais que altimetricamente é muito alta. A própria capital, ela está sentada na Serra do Curral, sabe? Isso é pedaço, gente, do espinhaço, entende? Né? O quadrilátero ferrífero aquífero é parte do espinhaço. O espinhaço é uma grande porção de terra alta e antiga, né? Há muito tempo isso daqui subiu, virou uma grande, né, um espinhaço e está, né, em altitudes, né, sendo exposto e sofrendo ação endógena e exógena, de dentro para fora e de fora para dentro, há mais tempo no mundo. Então, você tem uma raridade, você tem questões aqui, como as cangas, campos ferruginosos, o próprio aquífero, que foi formado num evento geológico pós o evento geológico que forma o espinhaço, mas que dá a gente a possibilidade de ter abundância de água aqui. E era esse o quesito que sustentava tanta gente numa porção tão alta de terra em zona de transição. Isso por quê? A gente está entre Cerrado e Mata Atlântica, essa zona que a gente está da região metropolitana. Isso quer dizer que a parte que é cerrado, gente, ela é mais árida, ela é mais seca, mas olha que bênção. A nossa área de cerrado aqui, ela é o aquífero.
ela é a Serra do Curral, ela é o manancial de água. E o fundo do vale é a Mata Atlântica, que já iria nos fomentar com água e que potencializado pelo cerrado, né, pelo campo ferruginoso que a gente tem aqui, e toda essa inteligência geológica, né, toda essa vocação natural da mãe natureza a favor das nossas águas. O que o Estado tem feito, e vou colocar o Estado aqui como um todo, tá? Não só o Estado legislativo, estou falando do Estado judiciário, estou falando do Estado executivo, estou falando do Estado legislativo, estou falando de todos os poderes. Todos esses poderes não colocam isso, que é o manancial de água, a relevância que isso dá, a possibilidade, acima de interesses que são mercadológicos, que são pontuais, que são de um estado específico de investimento, né? de um tipo específico de desenvolvimento, né? O Estado ele favorece exatamente os setores que vão mais contrários a tudo isso que a gente já tinha naturalmente acontecendo aqui e que dava condição real da gente continuar aqui. Então, Belo Horizonte não tem mais água que dê conta da sua demanda hídrica, isso a gente sabe, Frei Gilvander, desde 2015, que foi quando a gente teve que fazer racionamento, e aí seguramente a gente pode dizer, se teve que fazer racionamento, ainda se faz, mas hoje em dia se faz só com os pobres, né? Não solta alerta, setembro e outubro estava uma seca danada, estava fazendo bypass, né, entre Bacia do Velhas e do Paraupeba para dar conta de abastecer a comunidade de Belo Horizonte, e as pontas de rede, elas começam a ficar sem abastecimento. E aí você tem casos em Belo Horizonte de comunidades ponta de rede, né, que ficam sem água 4, 5 dias nesse período de estiagem, sem ninguém falar que está fazendo racionamento. Mas isso a gente já sabe porque a demanda hídrica ela é maior do que a capacidade. Aí fez aquela obra no Rio Paraupeba, 1 bilhão, que era a captação do Rio Paraupeba, e ficou pronta pouco antes do rompimento da barragem da mina da Vale, no córrego do Feijão. Então, né, de 2015 para cá, a única solução para ampliar o abastecimento de todo mundo que está aqui, porque ali já se sabia que não dava conta, ali já teve que fazer racionamento. Ela foi uma solução que foi arrastada pela barragem da mina, na mina Córrego do Feijão. Então, perceba, a gente está num estresse hídrico já, vivendo uma situação de conflito por água, e aí isso eu acho que é para encerrar aqui minhas considerações a respeito dessas questões. A mineração, ela é potencial degradador e poluidor, né? A classificação de atividade humana, vocês já estão sabendo, já falei isso com vocês aqui. Beleza. Se você coloca isso para atuar numa área, que é a atuação dessa atividade, então, o que isso quer dizer? O quadrilátero ferrífero aquífero, ele é ferrífero aquífero. A composição do nosso aquífero é exatamente o ferro. Se a mineradora é de ferro, ela está quebrando o nosso aquífero e levando o ferro embora. Então, a gente não vai ter mais o aquífero. Se a gente não tem mais o aquífero, existe, então, um conflito direto por água. Então, a gente já não está falando também, Frei Gilvander, de uma atividade de mineração que está degradando, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Por exemplo, a mineradora que tem lá no Pará, que é a outra grande, né, mineração de ferro dentro do país. Ela não envolve conflito de água. Lá não tem esse esquema que tem aqui. Aqui, toda vez, no quadrilátero ferrífero aquífero, que a gente tiver uma mineração de ferro atuando, a gente vai ter, sim, a destruição do aquífero. Porque aqui, o aquífero é o ferro, entende? E aí, isso é o que eu acho que é uma película que deveria ser levada em consideração por esse Estado, para esses processos que ocorrem aqui dentro, né? Porque aí se escancara qual é a disputa, se escancara qual é a questão. A questão não é eu, que sou de comunidade tradicional e que tenho um modo de vida que não comporta a mineração, né? Nesse modelo aí que essa galera faz.
Não, a questão é que você já colocou pessoas, você já escravizou pessoas, você já empurrou pessoas para um adensamento urbano que é danoso, que é ruim, que acaba com a saúde delas, e para piorar, você deixa uma atividade que vai colocar essas pessoas em uma situação de risco, porque não ter água, gente, é o fim. Não ter água é o fim, é a gente passar a assistir a degradação humana, né, a olhos nus e com uma situação aguda de conflito, né? A falta d'água, ela destampa isso. E o nosso Estado, ele favorece esse clima, né? Então, é isso, escraviza a gente, obriga a gente a ficar no centro urbano, que é onde tem emprego, é onde que o negócio está, ainda acaba com a água da gente através da mineração, e ainda vai falar que a culpa é nossa, que é a gente que não trabalha, né? Não investe, trabalhe. Aí você passa lá do lado da cidade administrativa, o Zema mandou colocar lá. Essa é uma cidade que acolhe quem gosta de trabalhar, tararau, tararau. Não combina em nada com a gestão dele. Porque o trabalhador comum, ele vai ficar sem água, né? Como diria a tia da Alvinha, ele está na mão de nenê, entendeu? Ele não pode contar com ninguém, ele foi arrancado, lavado, inerte de sua própria cultura e do que precisa para estar vivo, e arrastado mesmo para uma situação de crise. Então, o que cria, né, mudanças climáticas somos nós mesmos, e o que coloca os pobres primeiro, mas todos os outros belo-horizontinos e da região metropolitana, né, os mineiros daqui, em situação de risco, é essa má gestão do território, é essa não observância a coisas muito simples. Muito simples, sabe? Assim, você não precisa ter diploma, você não precisa ser... Não, nada, é muito simples. Tem um conflito por água acontecendo no nosso território, isso vai se deflagrar cada vez maior, vai ser colocado numa situação de caos. Eu não sei nem como é que a gente vai fazer, Frei Giovanni, porque eu não faço ideia do que vai acontecer com as pessoas. Eu estou falando de qualidade mental mesmo, de saúde mental. Eu não sei como as pessoas vão fazer para atravessar o que está por vir com o que o Estado está dando de ferramenta para a gente atravessar. Eu não sei. Eu não sei se a gente vai dar conta, como humano, né? A nossa vida, ela é muito frágil, né, Frei? Qualquer coisa, você vai comer uma tortinha na padaria, se ela estiver estragada, você pode morrer. Pode mesmo. E aí você imagina com o Estado desse jeito que está. Aí, né? Jeanine, que beleza, né? Alguém poderia me perguntar, Frei Gilvander, mas você gravando Palavra Ética em pleno dia da consciência negra quilombola, falando e denunciando as atrocidades da mineradora, o que isso tem a ver com a luta abolicionista, com o aquilombar-se tão necessário e justo no nosso querido Brasil? É porque a gente não pode reduzir a luta contra a escravidão à questão do racismo. A luta identitária é justa e necessária, mas não podemos recair no identitarismo. É preciso a gente perceber que o racismo incrustado na estrutura sociopolítica e econômica brasileira, ele é sustentado e fomentado aos quatro ventos todos os dias por relações sociais escravocratas, né? Pelo aprisionamento da mãe terra, na estrutura de latifúndio, né? Então, assim, essa volúpia sem fim das mineradoras, do agronegócio, o conluio de governantes e do Estado, né, nos três poderes, executivo, legislativo, como a Jeanine analisou com tanta pertinência, né, essa opressão de classe, isso reproduz o racismo. Então, as lutas identitárias têm que estar casadinhas também com a luta pela superação do capitalismo e pela construção de uma sociedade socialista, do bem viver, do bem conviver, né? Jeanine, gratidão imensa por você estar conosco aqui nesse Palavra Ética, né? Nós poderíamos continuar conversando aqui o dia inteiro, mas você já fica convidada para a gente continuar essa prosa em outro momento, né? E digo aqui a quem está assistindo conosco, se gostou, dê o seu like,
Se ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, o canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direito, inscreva-se e, se gostou, compartilhe essa nossa prosa aqui, né, porque ela precisa irradiar. Gratidão, Jeanine, né? Vida longa para você e vamos continuar lutando juntos, irmanados aí nessas lutas justas e necessárias. Gratidão pela sua participação, ok? Bom, Frei, agradecer, né, mesmo, e agradecer especialmente a você mesmo por fazer esse trabalho de comunicação aqui, né, de levar informação para as pessoas, até divulgação da ciência, né? O que você faz com maestria. Então, assim, dizer que eu sou muito grata mesmo de estar vivendo no mesmo tempo que você, e que bom que a gente ainda tem a possibilidade, né, de levar essa palavra para mais pessoas que, né, precisam dessas informações para sobreviver mesmo, né, que povo, né, de sobrevivência aí, ó, vamos nos atentar, né, criar ferramentas para que a gente consiga ultrapassar esse momento. Acho que se a gente tiver ciência, né, a nosso favor, e souber exatamente os passos que a gente tem que dar para caminhar no sentido de sobreviver, é super possível, né? Assim, é um assunto muito terrível, né? Porque normalmente a gente termina com uma coisa assim, nossa. As pessoas, então, que não lidam com isso diretamente, elas se abalam muito, né? E falam assim, eu não quero nem mais continuar pensando nisso, porque... Não, gente, é exatamente o contrário. Vamos pensar nisso, vamos criar solução, vamos tomar o espaço, né? Tudo que eu falei aqui, meu trabalho inteiro também é super pautado nos dados, né? Eu apresentei aqui um raciocínio lógico baseado em fatos que podem ser revisitados a qualquer momento. Então, viva também o debate de ideias, né? Se alguém tiver questões, bota aí, pode mandar para o Frei, eu faço questão de responder, sabe? Porque é isso, nós estamos fazendo aqui um debate qualificado de informações, de dados, que podem ser revistos a qualquer momento, mas que, se você ficou atento e acompanhou aqui, dificilmente vão ser refutados com perguntas simplórias, né? Com achismos e afins. Então, também, né, que tem aquele ranço, né, Frei? As pessoas ficam achando que é porque a gente está cuidando da casinha, que eu não tenho nada, gente, eu sou pobre, se eu morrer, sabe assim, eu não sei nem como é que vai enterrar, eu tenho um salário super humilde, eu tenho uma vida super humilde, eu não tenho nem filhos de tão, né, na linha mesmo ali da pobreza que eu me encontro, não tenho interesse nenhum de ir contra uma pessoa em específico. A minha motivação é a sobrevivência da minha comunidade, da minha estada na terra, né, do que eu tenho de reconhecimento comum. As pessoas falam assim, Jamile, por que você só não larga a Serra do Curral, vai fazer outra coisa, você é nova, você faz um monte de coisa, você pode fazer outra coisa. Você fala, mas aí eu vou perder toda a minha referência de vida, vou perder toda a minha comunidade, porque eu, né, morei na Zona Leste a minha vida inteira em vários bairros, então eu vou assistir todo mundo que eu conheci declinar, adoecer, empobrecer. Isso não é um processo simples, né, Frei Gilvander? Isso é a própria morte em vida. Então, para que a gente tenha noção mesmo, assim, olha, se quiser debater ideias, a gente está sempre disposto, e o seu trabalho, Frei Gilvander, é assim um brinde a isso, um brinde mesmo. E poucos comunicólogos mesmo se prestam ao papel que você se presta, mesmo com todas as perseguições, mesmo com tudo, assim, deixar aqui, né, que é isso, para criticar tem um tanto, para fazer quase que ninguém. Então, estou aqui mesmo, te reverenciando por você estar fazendo num feriado. Quantas pessoas fazem isso num feriado, não é mesmo? Então, assim, máxima honra estar na mesma época que você no mundo, e mais ainda de estar colaborando com esse trabalho de comunicação, de divulgação da ciência, de saber popular, de ferramentas de sobrevivência. Você faz um trabalho mesmo maestral. É isso, viu, gente? Muito obrigada. Dá um like mesmo aqui no vídeo do Frei Gilvander, bota para seguir, ele é onipresente. Frei Gilvander está em quase todas as lutas, vamos lá todas, né, Frei Gilvander? Para não ficar parecendo que a gente vai querendo tomar o lugar de Deus. Mas, assim, está realmente ativo em tudo, tem sempre muita informação para dar para as pessoas, faz um trabalho de professor social também, que é o que eu faço,
Então, para além de freio, né, de fazer essa interlocução também, eu vejo umas missas suas, eu pude acompanhar lá no cemitério dos negros escravizados. Você se lembra disso? Aquela missa que você rezou. Lá em Santa Luzia, né? Lá, que também corre risco, treta também, que a gente está metido e tudo, mas lá é construção civil, né? Empreendimento imobiliário. Mas, enfim, de conseguir trazer para dentro, acolher os outros saberes, as outras, né, religiosidades, como a maestria também, que eu acho que dentro da Igreja Católica tem que ser reverenciado, né? E é isso. Muito obrigada a todos. Seguimos e a gente vai sobreviver. Gratidão, Janine. Gratidão a todos e a todas e todes que estão acompanhando essa nossa prosa aqui. Né? Desejo do fundo do meu coração saúde para todos, todas e todes, né? Paz interior, utopia no olhar, muito amor no coração e firmeza na caminhada. Continuamos juntos e misturados nas lutas necessárias, né, Janine? Isso aí. Vamos. Um abração e até o próximo Palavra Ética, com a luz e a força divina. Que beleza! E a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes